Parece que os ditos buracos da camada de ozônio estão se fechando. Será que isso tem a ver com a ação do ser humano? Olá, eu sou Daniela Jesus e este é o quadro Agenda Verde. Tudo que a mídia não te conta sobre ambientalismo, eu conto aqui no canal. E antes de começar o vídeo, os nossos recadinhos. Seja membro do nosso canal, seja membro do Clube Veritas. Ache livros incríveis no nosso sebo, estante limitada, sebo de livros, primeiro link da descrição. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. E os ditos buracos na camada de ozônio estão se fechando. Principalmente você e eu, que somos da geração millennial, aprendemos na escola sobre os buracos na camada de ozônio, que eles são maléficos para a humanidade, que isso poderia afetar a gente e tal, não sei o quê. Usaram cataclisma, o fim do mundo, apocalipse. Mas parece que a escola nos enganou. Eu me lembro que eu ouvi na escola que até desodorante aerosol causava buraco na camada de ozônio. Gente, acho que de todas as coisas, essa foi a mais ridícula que eu já ouvi. Mas a boa notícia é que os tais buracos da camada de ozônio estão se fechando. Vamos lá conferir essas matérias que falam sobre isso. Buraco na camada de ozônio está se fechando e pode sumir completamente até 2035. Cientistas do MIT descobriram com um estudo que reuniu dados dos últimos 15 anos que o buraco na camada de ozônio realmente está diminuindo de tamanho. Até aí tá tudo certo e é verdade. Eu vou mostrar isso mais pra frente no vídeo. Só que o motivo não é esse que você provavelmente está pensando, que é aquilo que a matéria está dizendo. Sinal de que esforços internacionais para proibir a emissão de gases como os aerossóis realmente funcionaram na reversão da condição preocupante da camada. Não é nada disso. Foi nessa parte aí que a escola mentiu pra gente. Mentiu na maior cara de pau deste universo. Eram notados sinais de melhora no buraco da camada de ozônio, mas a pesquisa liderada pela química Susan Solomon foi a primeira que mostrou a mudança positiva com alto grau de certeza. Em um comunicado, Solomon afirma que o estudo tem 95% de confiança na conclusão. Eu vou trazer alguns dados que estão nesta matéria, comparar com os dados que estão aqui nessa coisinha linda, maravilhosa, que eu amo demais. Império Ecológico de Pascal Bernardin. Se você achar por bem, pegue um papel, uma caneta e anote esses dados e compare com os próximos que eu vou trazer analisando o livro, tá? Entre os anos 1970 e 1980, notou-se que havia um buraco na camada de ozônio sobre a Antártica, no Polo Sul, causando majoritariamente por CFCs, presentes em gases aerossóis, solventes e refrigerantes. Em 1987, as descobertas levaram a União Europeia e mais 187 países à assinatura do Protocolo de Montreal, que baniu o uso de substâncias como CFCs em um esforço para recuperar a camada de ozônio. Nos últimos anos, sinais de melhora foram aparecendo, mas como a variabilidade da atmosfera costuma ser caótica, nas palavras dos cientistas, era difícil ter certeza. Prestaram atenção nesse finalzinho? A variabilidade da atmosfera costuma ser caótica, ou seja, a variabilidade da atmosfera não é linear, ela não está sempre do mesmo modo, da mesma maneira. Isso tem tudo a ver com a resposta que eu vou dar para vocês, que está no livro do Pascal Bernardin. Outro site também trouxe a matéria. O buraco na camada de ozônio está se fechando e pode desaparecer completamente até 2035. Este avanço é um reflexo direto das políticas ambientais globais, blá, 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 blá. Eu não vou repetir isso aqui, vocês estão lendo aí na tela. Porque isso aqui é a mentirada que eu vou tirar da cabeça de vocês. Agora eu peço que vocês prestem atenção nas informações contidas neste site aqui. O Atmosphere Copernicus é um site da Comissão da União Europeia que faz esse monitoramento da atmosfera. Esse artigo desse site Copérnicos, ele está falando o seguinte, que um buraco da camada de ozônio de 2023, esse buraco novo, vamos dizer assim, novo, completou seu ciclo após uma série de reviravoltas e rebotes. Preste atenção, vai e vem, que surpreenderam os cientistas. O buraco abriu cedo e rápido, tornando-se um dos maiores já registrados.
e é um dos mais longevos observados até hoje, porque hoje tem tecnologia suficiente para observar a abertura e fechamento de buracos na camada de ozônio. As causas deste comportamento apontam para as alterações climáticas, blá blá blá, ou emissões vulcânicas. Atenção, emissões vulcânicas. Sublinhe aí para você entender que isso também tem a ver com essa resposta. Mas as razões razões precisas ainda não são conhecidas. Aqui é a foto do gráfico. A abertura da camada de ozônio de 2023 é essa linha vermelha. Ele abriu ali mais ou menos em julho, entre junho e julho. O seu ápice foi em setembro e o seu fim em dezembro. Olha que coisa louca, que coisa doida isso. E aí você consegue ver a comparação de outros buracos na camada de ozônio. Se abriram e se fecharam aí nesse período. Você vê a legenda do lado, 1979, 2021, 2022, 2023, etc. Agora, vamos ao livro. A partir de agora, as informações são extremamente técnicas. Então, eu peço que você preste bastante atenção. Vou colocar aqui as imagens das páginas do livro e eu vou narrando para vocês. Então, pessoal, vamos começar essa parte do vídeo que vai ser uma parte bem técnica sobre essa questão dos buracos na camada de ozônio e eu vou utilizar o livro do Pascal Bernardin, O Império Ecológico. E ele explica como é que é a narrativa que a mídia vende. A camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, é atacada por produtos artificiais, os CFC, utilizados sobretudo nos circuitos de refrigeração e aerossóis. Eles alcançariam a atmosfera sem que nada os detenha. Seriam então destruídos pela ação do Sol e liberariam cloro. Este, por sua vez, desencadearia uma série de reações químicas que conduziriam à destruição de uma parte importante do ozônio estratosférico. E aí, ele colocou aqui que a Conferência do Rio, o relatório da Conferência do Rio, colocou o seguinte: elaborando estratégias visando atenuar as incidências negativas dos raios ultravioleta que atingem a Terra por conta do empobrecimento e modificação da camada de ozônio estratosférica. E então, o Pascal, ele comenta também que essa propagação desse discurso alarmista também foi inserido no relatório Nosso Futuro Comum. Diz o seguinte: se essa camada de ozônio tornar-se por demais rarefeita, os efeitos sobre a saúde dos homens, animais e algumas formas de vida que são a base da cadeia alimentar marinha podem ser catastróficos. Então, segundo o discurso oficial, os efeitos do buraco na camada de ozônio serão verdadeiramente catastróficos. Aquelas coisas que o Al Gore também já tinha escrito. De acordo com um dos seus relatórios preliminares, relatórios da EPA, né? Gostei muito dessa sigla, né? EPA! De acordo com um dos seus relatórios, 40 milhões de casos de câncer de pele e 800 mil mortes seriam provocados pelo CFC entre as gerações nascidas antes de 2074. Existem sim muitos casos de câncer, mas não são de câncer de pele, tá? Né? Pesquise aí que você vai encontrar. Não tem nada a ver isso aqui, tá? Isso aqui é uma proposta alarmante que foi escrita. Michel Barnier, ex-ministro francês do Meio Ambiente, aponta os números da ONU. Uma baixa de 10% do ozônio acarretaria uma alta de 26% nos casos de câncer. Essa versão foi contestada por uma centena de personalidades científicas, porque a questão do cientificismo, ela não é de hoje. Crença absoluta na ciência, ou crença absoluta em determinados cientistas, melhor dizendo, né? Em determinados cientistas que seguem determinada agenda. Esses cientistas fizeram o seguinte, fizeram um documento
colocando 7 boas razões para que se reveja o Protocolo de Montreal, que bane os CFCs. Lembra da matéria lá que a gente mostrou? Ponto 1. Não se pode negligenciar o cloro de origem natural. O cloro não é só água sanitária que a gente bota na roupa, tá? Existe o cloro natural. É verdade que a imensa maioria das 650 milhões de toneladas de cloro emitidas todo ano pela natureza, olha só, 650 milhões de toneladas de cloro são emitidas pela natureza. A natureza expele isso, joga isso para a atmosfera. Com as 0,75 milhões de toneladas devidas ao CFC, retorna rapidamente ao ar por lixiviação. Botei até aí na página, vocês estão vendo a foto, a explicação do que é lixiviação. Processo de retirada de nutrientes do solo de forma natural por meio da entrada de água no subsolo. Isso é lixiviação. As erupções vulcânicas massivas podem injetar cloro diretamente na estratosfera. Ponto 2. Não há, em perspectiva de longo prazo, constatação de diminuição na densidade da camada de ozônio. Documentos mostram que a estabilidade da camada de ozônio é verificada desde 1935. Prestem atenção. Estabilidade da camada de ozônio é verificada desde 1935. 1935. Preste bastante atenção nesses dados que a gente mostra aqui. 3. Existem bolsas de CFC na atmosfera. Nem todos os CFC, moléculas demasiado pesadas, sobem até o céu. É um ponto interessante. Ponto 4. Buracos na camada de ozônio foram observados muito antes da utilização generalizada dos CFC. Vocês lembram do gráfico que eu coloquei no vídeo? Aqui no vídeo, que mostra o monitoramento desde 1979? Pois muito bem, os buracos existem antes disso. E eu até vou ler aqui para vocês. Pesquisadores reanalisaram recentemente os dados de 85, 58, obtidos na Estação Polar Francesa, que obtém números similares àqueles dos dias de hoje. Ou seja, números de 1958 são os números perto dos de hoje. Ou seja, não houve nada de catastrófico. Ponto 5. O risco representado pelo aumento dos raios ultravioleta foi amplamente inflacionado. A diminuição da camada de ozônio provocaria um aumento de 10 a 20% da incidência de ultravioleta nas zonas habitadas. Isso é o equivalente ao número sofrido por uma pessoa que se muda para Paris a Nevers, o que não é exatamente um cataclismo. Ou seja, esse aumento da incidência de raios ultravioleta não é algo que vá acabar com a vida na Terra. Não é algo que vá acabar com o ser humano. Muito pelo contrário. É um número completamente inflacionado. Ponto 6. O Protocolo de Montreal custa caro ao Ocidente. O custo desse protocolo é avaliado em 45 bi de francos para a França, 200 bi para a Europa. No terceiro mundo, a desordem sofrida no setor de refrigeração, setor este que é vital para certas economias, empobrecerá ainda mais os países que se encontram no limiar do nível de sobrevivência. Aquela história que nós já contamos aqui algumas vezes. Para eles implementarem as mudanças que eles querem, vai ser necessário investir dinheiro, muito mais dinheiro do que se tem hoje em dia. Muito mais dinheiro do jeito que as coisas estão, para que se mude todo o sistema para o que realmente eles querem. E é aí poucas pessoas são beneficiadas e a maioria entra pelo cano. E o ponto 7, o Protocolo de Montreal foi assinado de forma precipitada por razões essencialmente políticas, admitindo-se por um instante que os CFC possam atacar levemente a camada de ozônio. O problema representado por este ataque poderia muito bem ser tratado com calma. Esses cientistas aqui colocaram nesse documento
que tudo foi feito às pressas porque é um assunto mais político do que, de fato, ambiental. Robert Watson, diretor do programa de pesquisa sobre a alta atmosfera da NASA, declarou que existem fortes provas que estabelecem que os simples processos meteorológicos, se levar em consideração, portanto, o CFC, podem fazer diminuir de maneira considerável o teor de ozônio em regiões inteiras do continente antártico. Outro pesquisador, Melvin Shapiro, diretor da pesquisa meteorológica na Agência Nacional Americana do Oceano e da Atmosfera, disse: se não houvesse dinheiro na jogada, na questão do buraco da camada de ozônio, ele teria sido tratado racionalmente e com honestidade intelectual. Trata-se de dinheiro, somente de dinheiro. Dinheiro e política, nada mais do que isso. É preciso afirmar com veemência que os verdadeiros problemas dessa manipulação são políticos e se inscrevem nas análises esboçadas na primeira parte do livro aqui do Pascal. Antes de mais nada, o caso do buraco na camada de ozônio pode ser considerado como um preâmbulo para a armação do efeito estufa. Antes de falarem do efeito estufa, falou-se dessa coisa do buraco da camada de ozônio. Um testemunho ainda mais importante é oferecido pelo embaixador americano Richard Benedict, alto funcionário da Secretaria de Estado para o Meio Ambiente. Ele manifesta abertamente seu entusiasmo pelo banimento do CFC e as novas perspectivas diplomáticas abertas pelas negociações que conduziriam ao Protocolo de Montreal. Ele disse assim: os mecanismos que concebemos para o protocolo servirão muito provavelmente como modelo às instituições criadas para controlar as emissões de gás de efeito estufa e para a adaptação para a mudança climática. Em Londres, os negociadores estavam perfeitamente conscientes dos precedentes que eles criavam para outras questões relativas ao meio ambiente global. Durante essa reunião, diversos ministros, dentre os quais a senhora Margaret Thatcher, afirmaram abertamente que um resultado favorável às negociações em curso abriria caminho para um acordo internacional quanto às medidas a serem tomadas para se lutar contra o aquecimento global. Aquelas baboseiras que a gente já conhece. Muito bem, vamos analisar esse documento do Richard Benedict, que eu acabei de citar, alto funcionário da Secretaria de Estado para o Meio Ambiente. Ele publicou uma obra chamada Ozone Diplomacy. Ele colocou o seguinte sobre as incertezas persistentes com relação a essa coisa do buraco na camada de ozônio. Ainda que a compreensão teórica do ozônio tenha progredido de forma considerável desde 1974, grandes incertezas ainda pairavam quando, em 86, os diplomatas começaram a debater a necessidade de um controle internacional do CFC. Os modelos não previam qualquer baixa do ozônio global antes de pelo menos 2 décadas, considerando as taxas da emissão de CFCs à época. Ademais, não se constava nenhum indício de aumento dos ultravioletas no solo, mas ao contrário, as mensurações disponíveis pareciam mostrar uma redução da incidência dos raios. O relatório da OMM-UNEP mostrava que havia diversas lacunas em nosso conhecimento do ozônio e incoerências entre os conjuntos de dados e, definitivamente, poucos elementos para apoiar a hipótese de uma tendência estatisticamente significativa do ozônio global. Ainda em 86, o World Resources Institute, embora continuasse apoiando o controle do CFC, teve de admitir que ainda falta a prova final de variação nas taxas naturais de ozônio e do papel fundamental do CFC. A comunidade científica está atualmente dividida quanto aos dados atuais sobre a evolução do ozônio, a saber se a destruição de ozônio pelo cloro já começou. E apesar dessas incertezas científicas absurdas, o Protocolo de Montreal foi aprovado. Agora vamos aos gráficos. Existe muita coisa teórica que não dá para falar no vídeo, senão ele vai ficar com quase 1 hora de duração. Vamos falar dos gráficos agora. Preste atenção nessa página aí, em que ele mostra a variação anual da espessura da camada de ozônio entre 1935 e 42. Lembra? 1935 já se falava, já se monitorava os tais buracos da camada de ozônio. Num artigo lançado em 1944, Tonsberg e Olsen apresentavam os resultados de mensurações de ozônio
feitas no norte da Noruega entre 1935 e 1942. Essas mensurações mostravam variações espetaculares ao teor do ozônio, ou seja, num tempo em que não se usava CFC de forma artificial, como geladeira, por exemplo, não tinha tanto ar-condicionado e nem desodorante aerosol tinha nessa época, tá? O autor, que fez suas mensurações entre 1926 e 42, mostra ali que os teores de ozônio podem variar. A figura reproduzida mostra também as bruscas variações na taxa de ozônio. E o autor menciona a aparição de buracos na camada de ozônio. Desde 1950, portanto, esses buracos já eram conhecidos e classificados na literatura científica. Esse aí já é um documento que está na próxima página, que se chama The Annual Variation, que é isso que você está vendo aí agora. Preste atenção nesse trecho do livro que é muito interessante, falando sobre o buraco redescoberto em 1985, porque a história do buraco da camada de ozônio foi utilizada para vender aquele cataclisma ambiental e etc., já que outras coisas não funcionaram antes. Apesar dos documentos produzidos anteriormente, e a despeito de que o nome buraco na camada de ozônio tenha sido usado desde 1950, o discurso midiático trata da descoberta do buraco ocorrida em 85. Mas desde 1920, tralalá, ele já é monitorado e desde 1950 tem esse nome, buraco na camada de ozônio. Segundo o IPCC, grupo de trabalho criado pela OMM e UNEP para estudar o efeito estufa, em que reunia em 1977 4.000 cientistas no mundo inteiro. Vamos ao trecho do documento. O buraco na camada de ozônio na Antártica, que se formou entre meados e fim dos anos 1970, volta, atenção, volta a cada primavera. Então ele vai e volta, é algo sazonal, ele vai e volta, abre e fecha. Preste atenção nesse trecho aí do livro. Os dois esquemas apresentados anteriormente, naqueles dois gráficos que eu mostrei aqui, mostram que o buraco na camada de ozônio aparece no inverno e culmina em dezembro para o hemisfério norte. Durante esse período, ele cobre territórios imensos na noite polar. O ozônio pode então desaparecer sem perigo, não mais devendo exercer seu papel de protetor contra os raios ultravioleta. A medição da espessura da camada de ozônio é algo muito difícil de se realizar e sujeita a diversas interpretações, reinterpretações e constatações. A medição do ozônio total é muito diferente da leitura de um termômetro ou de um barômetro. É preciso valer-se de verificações muito minuciosas se quisermos obter resultados satisfatórios. Mas eles não utilizam dessas observações minuciosas. Desde 1981, a parte da NASA colhe os dados por satélite sobre essas variações do buraco, do decréscimo rápido e surpreendente do ozônio na atmosfera, né? Da questão lá do buraco da camada de ozônio. Esse é um cara, se eu não me engano, chamado Health, da NASA, que faz essas medições. Veio um outro órgão chamado OTP, Ozone Trends Panel, vocês estão vendo aí, criado pela NASA, que foi mais longe ainda do que o Health, que jamais conseguiram convencer seus pares em suas correções. E aí, em 1990, Boskov, um dos principais envolvidos na elaboração do relatório de 88, publicou uma nova análise sobre a evolução do ozônio. E aí o golpe fatal veio quando dois cientistas, De Moer e De Backer, lançaram um olhar crítico sobre o trabalho da OTP e desse cara, do Boskov, incluindo nas suas correções variações da concentração de dióxido de enxofre. Eu vou mostrar para vocês aí esse gráfico, são 3 gráficos que vocês estão vendo aí. A diferença entre a medida total do ozônio, calculada após uma
reavaliação de De Moore e De Barker, e a média mensal publicada pela Ozone Data. Depois, diferença entre a média mensal de ozônio calculada após uma reavaliação aproximativa da OTP e a média mensal publicada pela Ozone Data. Depois, diferença média mensal do ozônio calculada após uma reavaliação aproximativa da OTP e após a reavaliação completa de De Moore e De Barker. De Barker e De Moore podem então concluir que, comparando os resultados expostos no relatório da OTP e do Bojkov com os dados de origem, parece que um erro de desvio sistemático foi introduzido. Ou seja, todo mundo que fez esses relatórios catastróficos acabou errando nos seus dados. E outra, falando sobre a questão de baixa do ozônio. 2 cientistas, Larsen e Helgsen, já haviam observado que em Oslo, durante a primavera de 89, a quantidade de ozônio era de 6,5% superior à média, e que no norte da Noruega chegava a 10,5%. Seus dados permitiram concluir que, até 1989, as medições não indicavam nenhuma tendência de baixa em longo prazo na camada de ozônio ártico. Vamos ver que coisa interessante isso aqui. Processos que limitam a influência do CFC. Com efeito, diversos processos naturais influenciam a camada de ozônio. É preciso ainda somar a injeção de compostos clorados na estratosfera pelos vulcões, a produção de compostos halogenados por diversos processos naturais e, finalmente, a destruição ou retenção naturais do CFC. Eles não constavam, entretanto, nos modelos de ozônio que serviram para justificar o banimento do CFC. Nada disso foi levado em consideração no Protocolo de Montreal e outras coisas, porque tudo é uma questão política. Falando sobre os vulcões, as erupções vulcânicas mais poderosas injetam diretamente alguns compostos clorados na estratosfera, aonde provocam, de acordo com as próprias afirmações de Cicerone, a destruição do ozônio em estado gasoso. Assim, uma erupção vulcânica pode provocar uma diminuição da espessura da camada de ozônio, devido ao aumento de um cloro que não provém dos clorofluorcarbonos, mas de outras fontes. Então, os vulcões também são grandes responsáveis pelos tais buracos da camada de ozônio, mas que nós já vimos aqui que vão e voltam, somem e reaparecem. A destruição do ozônio pode ser provocada por diversos compostos halogenados, que catalisam as reações químicas similares àquelas provocadas pelo cloro. Ora, as reações químicas catalisadas pelo iodo não foram inclusas nos modelos de ozônio anteriores, e particularmente naqueles que sustentavam o movimento do banimento do CFC. O bromometano é a principal fonte de bromo estratosférico. Ele, por sua vez, provém de fontes oceânicas, incêndios florestais e de sua utilização como pesticida agrícola. A contribuição dessas 3 fontes é mais ou menos igual. Ora, os modelos utilizados para banir o CFC levaram em consideração, adivinha, apenas a fonte agrícola. O movimento anti-agro, que está aí presente desde sempre. Lembra que nós falamos lá na matéria sobre a Susan Solomon? Olha ela aqui, que coisinha mais fofa. De acordo com Susan Solomon, que ficou conhecida por seus trabalhos alarmistas sobre a influência do CFC sobre a camada de ozônio, com exceção das regiões polares, teríamos muita dificuldade em explicar a destruição do ozônio na baixa estratosfera, afetando-nos apenas a química do bromo e do cloro. Com efeito, o iodo tem uma capacidade de destruição do ozônio 1000 vezes superior àquela do cloro. E o iodo não foi levado em consideração. Os fluxos naturais de iodo provêm principalmente do oceano. E Solomon nota que a influência que as fontes naturais de iodocarbonos exercem é tão superior que as atividades humanas dificilmente poderiam causar efeito similar. Acabaram-se aqui os argumentos. Acabou. Não tem mais o que dizer depois disso aqui. A própria Susan Solomon, a louca,
a alarmista, amiguinha do Al Gore, muito provavelmente, disse aqui, acabou de dizer, e sublinha aí você, que causas humanas jamais poderiam chegar perto dessas causas naturais que causam os buracos na camada de ozônio, que, como nós explicamos aqui, são sazonais, vão e voltam o tempo todo. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Seja membro do nosso canal. Não se esquece do nosso sebo, Estante Limitada, Sebo de Livros. Primeiro link tá na descrição. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Além de se inscrever em todos os canais que eu indico. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.